Espírito de intercessão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus. Obrigado por mais um culto. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã que aqui está. Obrigado, Senhor, pela tua presença que é real. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, Consolador, derramado sobre a tua igreja. Muito obrigado, Espírito Santo, por operar no nosso meio e se manifestar. Louvado seja Deus. Você pode se assentar aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode abrir Efésios 6. Efésios 6. Efésios é depois de Gálatas, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer pela presença de cada um. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, nossos visitantes. Que Deus possa abençoar todos os obreiros, né? Hoje, como mencionado já pela nossa pastora Cruzinha, hoje nós damos início. Abaixa um pouquinho o microfone, por favor. Hoje damos início à série Armaduras de Deus. E por quê, Denilson? Porque o Espírito Santo ele tem conduzido, aleluia, não tanto, né? Obrigado. O Espírito Santo, o microfone, tá, irmão? O Espírito Santo tem conduzido tanto, sim, graças a Deus. O Espírito Santo tem conduzido muito a igreja em oração, em revelação, em palavra revelada. Através dos cultos de intercessão, a grande necessidade do crente se revestir. Então o Espírito Santo ele começou a ministrar aos nossos corações aqui da liderança sobre a necessidade da gente fazer essa série com toda a igreja, né? Onde a gente vai preparar, irmão, 6 sermões. Cada sermão a gente vai falar sobre uma peça da armadura de Deus. Porque a armadura de Deus ela é completa com as suas 6 peças. E caiu para mim dar abertura, dar início, né, a essa série. Eu não vou dizer quem são os irmãos que vão ministrar as demais, vai ser surpresa, mas todo mundo está orando, está se preparando e vai ser bênção. Eu creio que todo mundo vai sair daqui revestido. Se você crê, os irmãos crê? Se crê, irmão, Deus faz. E eu queria dar início à leitura em Efésios 6, verso de número 10. E os irmãos já vão ficar sabendo sobre qual peça eu vou ministrar hoje. Efésios 6, verso de número 10, está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se revista para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está entendendo porque muito crente cai na cilada do diabo? Falta de revestimento. Verso de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque tem tanto crente que perde batalha, porque luta com quem não devia,
e luta no lugar onde não devia. Mas hoje eu não vou ministrar a batalha espiritual, vou deixar para outro dia. Portanto, tomai toda, não é só uma, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficai firmes. Verso de número 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade, revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então tá aqui, irmãos, Paulo, ele lista quais são as 6 peças da armadura de Deus. E hoje eu vou ministrar, irmão, hoje eu vou dar início à nossa série, ministrando aos irmãos o capacete da salvação. Louvado seja Deus. Capacete da salvação. E eu te digo que foi totalmente proposital pelo Espírito Santo que eu ministrasse essa peça, porque hoje eu vou pregar para mim e para vocês. Porque pensa em alguém que precisa todos os dias revestir a cabeça com o capacete da salvação. É o diácono Denilson. Antes da gente estar entrando já no tema capacete da salvação, eu queria estar lendo Colossenses 3. Antes de Tessalonicenses. Depois de Filipenses. Se você está em Efésios, vai passando, você acha. Depois de Efésios, Filipenses. Depois Filipenses, Colossenses. Colossenses 3, verso de número 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Aleluia. Agora abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5. Só passa um pouquinho para frente. O menino tá botando no telão? 1 Tessalonicenses 5, verso de número 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. O último versículo, irmão, porque eu sei que você gosta de ler Bíblia, eu sei. Romanos 2. Romanos antes de Coríntios. Romanos 2:2. Está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Irmãos, quem começou a ensinar a igreja a necessidade de um revestimento de armadura celestial foi o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. E quando Paulo começou a usar o exemplo de armadura para a igreja de Éfeso, irmãos, presta atenção. Paulo, ele estava usando o exemplo da armadura romana.
Porque quando Paulo escreveu escreveu a carta aos Efésios, Paulo estava preso em Roma. Então, provavelmente, observando, irmã Jane, os soldados romanos, Paulo começou a se inspirar na armadura romana. E como que funciona? Como que era a armadura romana, Diácono Denilson? Preste bem atenção. Era um capacete que tinha uma pluma. Os irmãos já viram alguma foto, alguma coisa, em algum desenho, em algum filme, A Paixão de Cristo, não sei, algum lugar você já viu essa armadura, né? Era um capacete com uma pluma vermelha bem chamativa, uma couraça de couro linda, né? Na época, né? Linda na época. Um cinto, né? Com umas tirinhas de couro. Os caras gostavam de couro, né? Umas tirinhas de couro, aonde eles prendiam a espada. Eles usavam uma sandália também de couro, né? Que envolvia todo o seu calcanhar, todo o seu pé, prontos para marchar. Uma espada romana e um escudo. Só que não era um escudo comum não, irmão. Era um escudo de 1,20 m. De madeira. E no escudo eles prendiam couro. Para quê, Diácono Denilson? Para que quando eles fossem para a batalha, eles encharcavam aquele couro de água. Para que quando os inimigos lançassem setas inflamadas, ao bater no couro, era apagado. É por isso que Paulo diz: use o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Mas a peça que a gente quer ministrar hoje, capacete da salvação. E porque é tão importante para o cristão revestir a mente? Primeiro, mente é uma função da alma. É qualidade da alma. Se você possui uma alma, você tem uma mente ativa, dada por Deus, com intelecto, com conhecimento, com intenção. Tudo isso está reservado dentro da sua alma. E por a mente ser a função mais importante da sua alma, presta bem atenção, porque a mente é a função mais importante da sua alma, é onde o inimigo mais vai mirar para alcançar a tua alma, para conseguir atingir o teu interior. O maior campo de batalha cristão sempre vai ocorrer na sua mente. Porque atingindo a mente, se não for sarada, se não for tratada, se não for protegida, consequentemente pode trazer sequelas para a sua alma. Agora você está entendendo, cristão, homem de Deus, mulher de Deus? Porque a tua mente é o lugar onde o inimigo mais vai lançar seta todos os dias da sua vida. Porque o inimigo, ele sempre vai ser astuto, Diaconisa Jane. Ele sempre vai tentar atacar a sua mente com setas e grilhões e pensamentos, para justamente causar dentro de você colapso, ruína e destruição. Agora pense, da onde vem pensamento de morte? Pensamento suicida, pensamentos de autodestruição, pensamentos de solidão. Da onde vem então pensamentos de flagelo? Pensamentos de inferioridade, de complexidade do inimigo. Mas o inimigo, ele é tão ardiloso que quando ele joga uma seta na sua mente, ele sempre vai lançar uma seta com um pensamento na primeira pessoa.
para que você ache que esse pensamento vem de você mesmo. O inimigo é tão astuto, irmã Rosana, que as setas que ele joga na nossa mente é sempre na primeira pessoa, para que a gente ache que aquele pensamento nasceu dentro do nosso interior, que veio de nós. E aquela mente que está faltando revestimento, então começa a dar vazão ao poder do inimigo. E Paulo ensina à igreja de Coríntios que uma seta do inimigo pode então causar dentro da gente, dentro da nossa mente, uma fortaleza. Deixa eu te ensinar algo que Paulo fala à igreja de Romanos. Presta atenção. Eu sei que não é culto de ensinamento, mas tudo isso vai gerar o conhecimento necessário para você entender as artimanhas do inimigo. E com certeza você vai começar a aprender, nem que seja o básico, a combater o diabo dentro da sua mente. E é necessário. Sabe por quê? Porque tudo começa com um pensamento. Tudo vai começar com um pensamento. O pecado, quando ele acontece, ele não aconteceu de um dia para o outro, assim, instante. Começou com um pensamento. Começou com uma ideia. O fracasso, o abandono da fé, tudo começa com um pensamento. E se eu não combato aquele pensamento, aquilo cria dentro da minha mente uma fortaleza. Preste bem atenção. Antigamente Israel vivia em constantes guerras. Aliás, a história é relatada guerras atrás de guerras. E como começava, um reino ia atacar outro. Só que todo reino, para ele ser fortalecido, missionária Teresa, ele tinha muros que o guardavam, que o cercavam, que protegiam de ataques de inimigo. E quando um reino de fora conseguia se infiltrar dentro daquele outro reino, ele dominava-o. Ele matava os homens, pegavam as crianças e as mulheres para servi-lo, e aquele reino era subjugado. O inimigo começa assim. Ele joga uma seta na tua mente e você não destrói com a palavra. Aquela seta entra aqui dentro e começa a dominar então seus pensamentos. Começa a dominar toda a fortaleza que está aqui dentro. Então o inimigo, ele mesmo cria a própria fortaleza dele dentro da sua mente. E sabe o que ele consegue dominar dentro dessa fortaleza? Os teus pensamentos. Então os teus pensamentos se tornam escravos dessa seta maligna. Então tudo que você começa a pensar e absorver é tudo na direção do inimigo. Tudo segundo a direção do diabo, que já conseguiu se fortalecer dentro da sua mente. Mas sabe o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, do versículo 3 em diante? Há uma arma em Deus, não criada pela mão do homem, mas que é poderosa em Deus para destruir toda a fortaleza do inimigo, e então trazer cativos os vossos pensamentos a Cristo. O que Paulo então começa a ensinar através dessa palavra? Você tem a palavra de Deus, você tem a oração, que são as ferramentas poderosas em Deus, não dada por homens, que é capaz de destruir qualquer fortaleza do inimigo na tua mente.
E ao destruir essas fortalezas, você consegue então pegar os teus pensamentos e levar como cativo a Deus, para que os teus pensamentos se rendam ao querer de Deus. Se a tua mente está sendo atacada, se você está se vivendo rodeado de setas inflamadas do inimigo, você precisa na noite de hoje tomar uma atitude, revestir essa mente com a salvação, com a palavra, e levar os seus pensamentos cativos a Cristo. Se o inimigo tem ministrado algo dentro de você, ou se estava, você precisa na noite de hoje então aprender dentro da sua mente a reconquistar os teus pensamentos e começar a levá-los à obediência a Deus. Denilson, como é que eu faço isso então? É simples, irmãos. Romanos 2:2. Não vos conformeis com este mundo. O que é esse conformeis? Não é você ficar falando, eu estou conformado com a situação do Brasil. Não é esse tipo de conformação. É não se molde com este mundo. Não seja moldado pelo mundo. Não deixe que o mundo te molde ou determine como você precisa viver, agir, fazer. Não seja moldado com este século. Não seja moldado com as setas do inimigo que tentam atingir sua mente todos os dias. Não se conforme com este mundo, mas busque em Deus a renovação da mente com a palavra de Deus. Você precisa então começar a renovar tudo aqui dentro. Você precisa renovar os seus pensamentos com a palavra de Deus, para que você então enfim possa provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Com a palavra de Deus. E como se renova, Denilson? Como que isso acontece em mim? Como que é na prática? É simples. O campo mais perseguido do crente é a sua mente. E o diabo é tão ardiloso que às vezes ao acordar já é uma seta, um pessimismo, um pensamento e um desejo de passar aquele dia inteirinho deitado na cama se lamentando por tudo, ó céus, ó vida. E o inimigo então encontrou uma oportunidade, ele vai jogar mais seta, né, evangelista Antônia? Mais seta. Aí para quê? Para despertar os teus sentimentos, para justamente trazer aquela opressão para dentro da sua cabeça. Irmão, quantas vezes você acordou sem vontade nenhuma de viver aquele dia? Quantas vezes você acordou até bem, mas um pensamento foi suficiente para acabar com o seu dia e perturbar sua mente o dia inteirinho, e automaticamente a sua alma começou a ficar oprimida dentro de você, com angústia, com raiva, com sentimentos contrários. Um pensamento foi capaz de criar na sua mente um comichão terrível. E o que Paulo ensina?
Use a ferramenta que Deus usou, que Deus nos entregou para destruir as fortalezas do inimigo na nossa mente. Palavra de Deus, renove a sua mente. Quando a seta vir, renove a sua mente. Quando o inimigo lançar pensamentos contrários para aprisionar a tua mente, renove com a palavra de Deus. Renove com a meditação com a palavra de Deus. Só que muitas das vezes a gente não descobriu o segredo da renovação da nossa mente com a palavra. E o que a gente mais faz é dar ouvidos aos pensamentos do inimigo. E cuidado, esses pensamentos podem te trazer a ruína depois. Um pensamento é o que basta para o inimigo te influenciar a quedas. Um pensamento é o suficiente, se você não renovar a mente com a palavra, para o inimigo iniciar a sua queda. Ele lança a seta, aprisiona os seus pensamentos, e se você automaticamente não buscar meditar a palavra para renovar os teus pensamentos, isso pode desencadear a sua ruína. Como eu já falei, até o pecado começa primeiramente com um pensamento. Primeiro você é atraído, depois vem um pensamento que é possível fazer, porque o diabo fala, dá para fazer. Mas o teu espírito grita dentro de você, não faça, é contra o querer do Senhor. Mas a seta do inimigo na sua mente, dá para fazer, é prazeroso. Outra seta que o inimigo joga muito na nossa mente para nos derrubar: ei, você está sozinho, ninguém está vendo, ninguém vai saber, você pode, você deve, você está querendo, você pode. Se você não renovar sua mente nessa hora, o pecado te pega. O pecado te pega. E não se engane, não é pecado ser tentado. Pecado é não resistir à tentação. Irmãos, você não pode impedir que uma ave voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ela monte um ninho, que ela crie um ninho sobre você. Você não pode impedir a si mesmo de ser tentado, mas você pode resistir à tentação. Você pode resistir o diabo ao ponto dele fugir de você, porque a palavra diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Porque o diabo vai tentar se apresentar a você com oportunidades de queda, com oportunidades de prazeres. E a seta é na sua mente dizendo que você pode. Mas o espírito dentro de você tem que gritar mais alto do que a carne, mais alto do que o pensamento. A palavra viva e eficaz que está guardada no teu coração tem que ser mais forte do que qualquer seta. E tem que dizer: não, a pureza, eu preciso ser puro, eu preciso ser santo. Setas virão, ideias virão, e é como eu falei, essas ideias do diabo vêm na primeira pessoa. Você vai acreditar que esse pensamento vem de você mesmo, mas não vem. O diabo vai jogar seta. Ninguém da tua igreja está aqui no seu trabalho. Ninguém da tua igreja está dentro da sua casa. Dá para fazer sim. Ei, ninguém está olhando, você pode.
olhar para quem está passando. Você pode desejar a mulher do próximo, sim. Você pode assistir o que não... Você pode. Cuidado, seta do inimigo. O pecado nos rodeia e é atraído pelos nossos 5 sentidos. Mas tudo começa com um pensamento. E o inimigo é ardiloso, irmão. Guarde isso, o inimigo é ardiloso. Renove a mente constantemente. Na primeira oportunidade que você sentir que o diabo ministrou algo na sua mente, medite na palavra, imediatamente corte o poder do inimigo, quebre qualquer fortaleza do inimigo na tua mente, pega os teus pensamentos e leve cativos em obediência a Deus. Renovação, não se conforme com este mundo. O inimigo é ardiloso, preste bem atenção. Muitas das vezes a gente fica falando, a gente fala e eu falo, né? O inimigo não pode ler a minha mente. Ele pode? Ele pode, igreja? Não. Mas preste bem atenção. Quando um pensamento fica latente na mente, o que é latente? Deixa eu ver o significado melhor aqui para os irmãos. Disfarçado. Aliás, a palavra latente tem vários significados, mas uma delas é disfarçado, subentendido. Quando um pensamento fica latente na mente, ou seja, fica disfarçado na mente, o inimigo interpreta. Interpreta, irmão. Ou seja, como é isso, Denilson? Sabe quando você pensa em algo demais, aí fica um pouco na cara que você está pensando aquilo? O diabo sacou, irmão. Porque o diabo nos vigia, nos cerca, está de olho na gente. Então às vezes a gente tenta disfarçar o que a gente está pensando, mas o diabo já sacou. Irmão, não seja besta, o diabo é ardiloso. Aí às vezes a gente acha que porque a gente não falou, o diabo nunca vai descobrir. Cuidado, né? Assim também não. Quando você pensa algo demais, ó, sua mente fica ali, ó, o inimigo sacou, ela está pensando naquilo. Automaticamente ele joga uma seta. Dependendo da sua reação, ele saca tudo, irmão. Preste bem atenção, foi o que aconteceu com Eva. Satanás dominou a serpente, foi conversar com Eva. Irmão, com 2 palavras ele já sacou o que a Eva estava pensando e já entendeu como derrubar ela. Não acho que o inimigo é besta. Não acho que o inimigo é ignorante, bobalhão. Não ache. Não acho que o inimigo não tem poder. Só que o teu Deus tem mais. Mas não brinque com o poder do inimigo. Não acho que o diabo é bobalhão. Ele te observa, ele te estuda, ele procura as tuas fraquezas para te destruir. Mas com certeza maior é Deus. Mas Denilson, então como que eu faço? Não, ele não sabe ler a sua mente. Ele só vai conseguir decifrar o que ficar latente, ou seja, o que ficar muito disfarçado. Então, essa até é uma estratégia. Até de, sabe, batalha espiritual? Tem batalha espiritual que a gente vai orar e a gente tem que abrir a boca e guerrear e clamar alto, irmãos. Mas quando a gente vai para batalhas espirituais, a gente tem que saber, tem oração que a gente precisa sim se erguer, né? Pastora Cruzinha, missionária Teresa, se erguer, estender a mão e no grito, no nome de Jesus, botar o diabo para correr. Mas vai ter batalha que eu não vou poder soltar nenhuma palavra, apenas orar na mente. E depois de orar, ficar em paz. Porque se eu ficar pensando demais daquilo, vai ficar latente e o diabo vai sacar. E obviamente ele vai vir para cima de mim, para tentar frustrar os meus planos,
para tentar jogar mais seta na minha mente para ver se ele me derruba. Mas Denilson, eu ouvi uma vez que mente vazia é a oficina do diabo, então eu não posso ficar com a mente vazia. Sim, é verdade. Mas, irmão, mente confusa é o parquinho de Satanás. Se você fica com a mente vazia, o diabo acha brecha para atacar setas. Quando você fica com a mente completamente confusa, turbilhada, o inimigo consegue se infiltrar também com outra seta. E às vezes ele consegue atingir o propósito dele com mais facilidade quando você está com a mente a milhão. Porque você não foca, você não medita na palavra, você não se concentra no que Deus está falando com você. Rouba a tua atenção muito fácil, porque sua mente está muito agitada. E eu disse aqui no início dessa ministração que eu estaria pregando primeiramente para mim, porque eu, irmãos, sou uma pessoa que constantemente, é toda santa hora, eu tenho que renovar a mente com a palavra. Porque pensa em um cara que tem a mente completamente agitada e que perca a atenção assim, ó. Eu tenho que lutar comigo. Denilson, acorda para a vida. Porque em 5 minutos eu já estou pensando em algo assim, perco a fiação. Então eu tenho que estar sempre me concentrando, me cobrando. E muitas dessas oportunidades, e eu creio que eu já estou aprendendo através desse estudo, através dessa ministração, eu aprendi, irmão, de Deus, a constantemente, a sempre estar colocando a minha mente em Cristo. Porque o inimigo conseguia entrar nos meus pensamentos com muita facilidade. Eu lembro que, sem ser esse culto de intercessão, o outro, esse último não, o do mês passado, o inimigo atingiu a minha mente. E foi tão engraçado, assim, engraçado e vergonha para mim, né? Mas graças a Deus, Deus é bom, que me restaurou. E os intercessores, né, missionária Tereza? Tá no grupo da intercessão, a irmã Arlete. Passamos a semana todinha orando, jejuando, buscando, orando de meia-noite. Foi um mês abençoado, né, irmã Lília, missionária Anitta? A gente orava meia-noite e tinha uns guerreiros da madrugada. Fizemos umas escalas braba de jejum. E um jejuava na segunda, outros na terça. E quando foi na semana, teve que jejuar 2, 3 vezes. E viemos revestidos para este lugar, né, pastor Clay? Quando foi no dia da intercessão, o diabo jogou uma seta de medo na minha mente. Mas eu deixei, irmão. Porque se eu tivesse renovado a minha mente naquele momento, meditando na palavra, se eu tivesse pegado a palavra e meditado o que Deus fala a respeito de mim, se eu tivesse renovado a minha mente com as promessas de Deus a meu respeito, eu não tinha deixado aquela seta criar aquele comichão. Mas eu deixei, infelizmente. Eu acordei com medo do diabo, irmão. E eu falo isso com vergonha. E surpreendido, porque eu não tenho medo. Irmão, pode me chamar para ir orar na casa de macumbeiro, na casa de sei lá de quê. Irmão, eu nunca tive medo. Eu fui para todo canto com a pastora Maria. E ela sempre me ensinou: não se acovarde, que Deus não usa covarde. Desde criança. Foi uns lugares pesados. E graças a Deus, Deus nunca... sempre me sustentou, né? Mesmo imaturo, Deus sempre me sustentou. E eu nunca tive medo. A pastora Maria me ensinou sempre a nunca ter medo. Eu nunca tive, de verdade, irmão. Já fui visitar todo tipo de gente com o pastor e com a pastora, e a pastora Simone também. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu acordei aquele dia de intercessão com medo de ser destruído pelo diabo. Acordei com medo de verdade. E eu liguei para a pastora Cruz, mandei áudio para a pastora Cruzinha. Não foi, pastora Cruzinha?
e mandei para a pastora Maria, né? Eu não mandei para o pastor Hélio, que estava trabalhando, né? O pobre, ia atormentar ele no trabalho, né? Mas eu liguei para ela e falei assim: ore por mim, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com medo do diabo, estou com medo do diabo amanhã me destruir, acabar com minhas forças. E a palavra da pastora Maria: meu filho, capacete da salvação. Está na hora de você guardar os seus pensamentos. Denilson, eu diga, pastora, renovação da mente com a palavra de Deus. A fortaleza do inimigo precisa ser quebrada dentro da sua mente. Medo não vem de Deus, e eu aprendi com João. Medo é um espírito. E a palavra de Deus nos diz: Deus não nos deu espírito de temor, não. Espírito de temor não provém de Deus. Pensamentos de morte não provém de Deus. Pensamento de destruição não vem de Deus. Setas do diabo, e precisa ser destruído pela palavra. Porque o foco do diabo é a sua alma. Porque mente é a função principal da sua alma. Só que não tem como, irmãos. É igual eu já falei, não tem como não receber essas setas. Porque o inimigo sempre vai encontrar um jeito de jogar aquele pensamento maldito dentro da nossa cabeça. São pensamentos de dúvidas do diabo. Às vezes Deus fala que tem promessa na sua vida, na sua casa. O diabo joga a seta de dúvida. Você abraçou aquele pensamento, criou fortaleza na sua mente. Aí então você começa a não duvidar só das promessas, você sai duvidando de tudo que Deus já falou um dia na sua vida. Setas de dúvida, setas de medo, como aconteceu comigo. Setas de distração. Às vezes nós está aqui, diabo, setas, em várias cabeças, distraindo, roubando o seu culto, roubando a tua atenção da palavra, porque ele sabe que sem a palavra não há renovação de mente, e a fortaleza dele fica firme cada vez mais. O que o diabo também tenta atingir com essas setas de pensamento? Nossos sentimentos. Vem seta para guardar raiva. Vem seta para a gente ter ira. Vem seta para a gente agir com desobediência. Vem seta para a gente começar a pegar a famosa palavrinha muito conhecida hoje em dia como ranço. Tudo começa com pensamento. Às vezes a pessoa não fez nada pra gente, mas vem aquela seta, você acorda com uma raiva. Não é verdade? Ai, não quero nem ouvir. Tomara que nem fale comigo hoje. Às vezes a pessoa não fez nada, seta do diabo. Às vezes você não tem nada o que temer, mas você acorda com medo, pavor, para atingir a sua alma. Tudo começa com um pensamento. Aí às vezes esses pensamentos de temores começam a atingir a alma da pessoa, e ela começa a desenvolver então síndrome do pânico. O diabo joga uma seta, cria fortaleza na mente do indivíduo, começa então a alcançar a alma dele e começa a desenvolver então depressão, ansiedade. Todas essas malignidades que têm rodeado o nosso século, tudo começa com um pensamento. E se naquela hora que aquela seta vem, eu não recorrer à palavra para renovar a minha mente, se cria uma fortaleza. Denilson, e depois que essa fortaleza
já está firme na minha cabeça. Infelizmente eu não renovei. Infelizmente o diabo jogou uma seta, mas eu não renovei a minha mente. E aquele pensamento ganhou força, ganhou força, ganhou força. Aquela ideia que o inimigo jogou na minha mente ganhou força, criou uma fortaleza. O que eu faço? Segunda Coríntios, vamos ler de novo. 2 Coríntios 10. Já estou terminando, irmão. 2 Coríntios 10. Verso de número 4. Quando você sentir que aquela seta do diabo já formou, já construiu dentro da sua cabeça uma fortaleza e você não está conseguindo destruí-la, leia 2 Coríntios 10, verso de número 4. Está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você já pode dar glória por isso? Não foi o homem que te deu essa arma. Não foi a igreja que te deu essa arma, Mariazinha. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas armas não são de homens, vem de Deus, poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza do diabo. Destruindo, preste atenção, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo conselho, todo pensamento que vem contra os conselhos, a palavra de Deus, essas armas têm poder de destruir todas elas. Se vier seta do diabo, as armas espirituais podem combatê-las. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, se você sente que os seus pensamentos estão sendo presos pelas setas do diabo, com a palavra de Deus e oração, que são as armas do crente, você consegue recuperar os seus pensamentos e forçá-los a obedecer a Deus. Você vai levar cativo. O que é cativo? Escravo. Você vai levar os seus pensamentos como escravos a obedecer a Deus. Então, se o diabo diz assim, ó, tem como fazer, dá sim. Aí com a palavra de Deus, com a oração, você consegue pegar o seu entendimento, os seus pensamentos e levar a obedecer a Cristo. Não, não dá não. Deus não me chamou para isso. O que eu aprendo com essa palavra? Que através das armas dadas por Deus, eu consigo guerrear. Eu consigo. Eu não posso impedir que essas setas venham, mas quando elas vierem, eu posso combatê-las. Eu posso apagá-las. Eu posso destruí-las e preservar a minha mente à obediência a Deus. Louvado seja Deus. O que eu quero ministrar para finalizar a vida dos irmãos. Sua mente é um campo de batalha? Sim. Mas tem como vencer todas elas. Tem como, primeiramente, impedir que elas se desenvolvam como uma fortaleza. Como? Renovando a mente.
Mas se por acaso se tornar em uma fortaleza, eu posso destruir essa fortaleza com a palavra e com a oração. Então, irmãos, aprendam e pratique. Diácono Denilson, aprenda e pratique. Quando eu acordar, ou também seja no meio do dia, no decorrer do dia, no decorrer da noite, no meio do culto, eu senti essa seta vem do maligno, automaticamente o que eu irei fazer? Renovar a mente com a palavra. Vou meditar na palavra imediatamente. O que a palavra de Deus me diz sobre isso? A palavra de Deus me diz isso. Então eu descarto os conselhos do inimigo. Eu descarto os sentimentos do maligno. Hoje, dia dos pais, provavelmente o inimigo possa ser que lançou a seta na mente de alguns, para despertar outra vez o luto, para despertar outra vez sentimentos, para te deixar triste, deixar mal. Medite na palavra e descarte qualquer conselho do diabo sobre a sua vida. Irmãos, vamos fazer um clamor de oração? Louvado seja Deus.